Eu vou dizer uma coisa aqui que é basicamente óbvia, mas que tem pessoas que parece que até hoje não entenderam, ou não conseguem perceber, ou não conseguem aceitar essa verdade. Deus, ele é perfeito em tudo o que ele faz, em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que vem dele. Por que eu estou dizendo isso? Penúltimo vídeo que eu gravei, eu falei sobre essa questão do transporte aéreo no mundo. De tantas coisas que têm acontecido com aviões, tanto de carreira, quanto militares, quanto de treinamento, seja como for. Tem acontecido muita coisa inexplicável. E eu não tinha entendido bem por que eu estava com essa urgência de falar sobre esse tema. Porque tem tantas outras coisas que eu preciso falar, tem tantas outras coisas na minha agenda para eu gravar de vídeos, e de repente isso não saía da minha cabeça. Eu já tinha tentado começar um vídeo sobre isso há uma semana e pouco atrás, não deu certo, deu um problema no celular na hora, alguma coisa aconteceu, não lembro bem o que não deu certo, eu acabei não conseguindo gravar. Mas aquilo não saiu da minha cabeça. E desse meio tempo, mais acidentes aconteceram, mais ocorrências vieram no noticiário, e eu vi que realmente a coisa era bem mais séria do que eu até imaginava. E tanto isso é verdade, que depois que eu gravei aquele vídeo de anteontem, apareceram vários outros vídeos sobre o mesmo tema. O Daniel Lopes falou sobre isso. Eu vi vídeo do Daniel Mastraldi, antes dele partir, falando sobre isso. E eu vi que realmente não veio da minha cabeça. A motivação para gravar o vídeo com esse tema é mais profunda do que eu podia imaginar. Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje? Bom, depois que eu gravei aquele vídeo, vieram algumas informações a mais. No próprio vídeo eu cheguei a enxertar uma informação de que um dos pilotos era uma pessoa, essas pessoas com gêneros mudados, e que estava passando por um momento de depressão, um momento com problemas, não sei se neurológicos ou mentais, mas com problemas, e que teria chegado a deixar uma carta falando sobre esses problemas e que estava pilotando aquele helicóptero. E aí ficou aquela dúvida, será que houve algum tipo de intenção no que aconteceu, baseado no que essa pessoa estava passando? Eu não sei, não posso afirmar nada, é simplesmente um fato que apareceu no noticiário. Depois veio uma outra informação que eu achei extremamente preocupante, ou pelo menos extremamente inquietante, deixando aquela pulguinha atrás da orelha. Sabe de onde aquele helicóptero tinha decolado, se dirigindo para Washington, D.C.? Da cidade de Langley, no estado da Virgínia. A Virgínia, para quem não conhece o mapa americano, é o estado que fica vizinho, praticamente colado no capital, no District of Columbia, que é o DC, né, onde fica Washington. Mas sabe o que tem em Langley que me chamou muita atenção? O escritório central da Central Intelligence Agency, também conhecido como CIA, ou no Brasil, CIA. Não é uma coisa interessante que esse helicóptero tenha partido dali, que é de onde partem a maioria das missões que não podem ser mencionadas, aquela coisa meio James Bond, é exatamente dali que parte tudo isso? E esse helicóptero tenha partido exatamente de lá para causar aquele acidente lá em Washington. Sei lá, essa pulga está ficando do tamanho do elefante atrás da orelha. Está crescendo muito. Só que isso só se aplica a esse caso especificamente lá de Washington. E os outros? E o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu agora recentemente também lá no interior de São Paulo, que passou direto da pista, foi cair no mar, e aquele lá da Rússia, e outros que têm acontecido nesses últimos tempos. Bom, tem outro detalhe que eu também não tinha mencionado no vídeo anterior, que também me chamou a atenção. Desde o princípio das navegações, ainda no tempo das caravelas, dos fenícios, seja lá como for, o homem sempre se guiou pela natureza para poder saber o caminho que está passando. Começou pelas estrelas, naquele instrumento chamado astrolábio, né, que o piloto do navio, ou o capitão, olhava a posição de algumas estrelas para poder se guiar e saber qual rota ele estava tomando.
Depois inventaram a bússola, que seguia pelo campo magnético da Terra, pelo norte magnético. E atualmente temos o GPS, que também está lá no espaço. São satélites lá no espaço. O que acontece? Todos eles, de uma forma ou de outra, dependem de informações que a natureza nos dá. E o que a gente tem mais usado ultimamente tem sido, depois da bússola, o GPS, que são satélites. Só que esses satélites eles precisam de informações que a Terra fornece através do campo magnético, assim como a bússola. E o que está acontecendo atualmente, que pouca gente fala, que pouca gente sabe, mas que algumas coisas estão cientes disso. O campo magnético da Terra está mudando. Sabia disso? O polo norte magnético não é mais do polo norte geográfico. Ele está se movimentando. Ah, isso não é nada de novo, isso daí não é nada de aquecimento global, não foi causado por ETs, nada disso, não. Isso acontece de tempos em tempos e faz parte do comportamento do planeta Terra. Isso já aconteceu no passado, está acontecendo agora, vai acontecer de novo no futuro se o planeta continuar existindo. Só que agora está acontecendo. E agora é a geração que nós temos necessidade de nos basear nisso para poder guiar nossas navegações, voos e tudo mais. Então o que acontece? O campo magnético da Terra sofrendo essa alteração, o GPS começa a enlouquecer, os instrumentos começam a enlouquecer. E tudo que depende deles começa a não funcionar direito, começa a ter aquela alteração. E aí? Como será que isso afeta a navegação aérea? Já pensou nisso? De que forma será que a navegação aérea vai ser afetada por esse campo magnético sendo alterado? Isso é normal, está acontecendo até porque poucas pessoas falaram, mas o núcleo da Terra começou a girar mais lentamente de um tempo para cá. Isso está fazendo com que a Terra gire mais rápido, porque o núcleo da Terra ele age como um freio na rotação da Terra. Então a Terra está girando mais rápido. Isso quer dizer que o nosso dia não tem mais a duração que tinha antes, de 23 horas e 59 minutos, que a gente arredonda para 24 horas. Não, o nosso dia hoje está sendo mais rápido. E sabe o que é legal de ver nisso aí? A Bíblia já falava isso, que era necessário que esses dias fossem abreviados, porque se não fosse assim, ninguém se salvaria. Então, os dias hoje, biblicamente falando, têm que ser mais rápidos que eram antes. Porque senão, isso pode afetar a nossa salvação, pode afetar o nosso caminhar nesses últimos tempos. Olha só que legal. A gente está vendo isso acontecer na nossa cara e a Bíblia já informou isso para a gente há 2000 anos atrás. Nada de se espantar, porque a Bíblia sempre está à frente do tempo. Mas o que está acontecendo é isso. Por causa dessa rotação do núcleo da Terra ter mudado, o campo magnético está mudando e tudo que a gente faz aqui nessa Terra pode ser afetado. Satélites podem ser afetados. E sabe o que depende de satélite? Isso aqui, ó, internet. Sem internet. Tá, tudo bem. A gente sabe que a grande maioria da comunicação da internet não vem de satélite, vem por cabos submarinos, tudo bem. Mas os satélites também têm uma participação nisso. E eles, de alguma forma sendo afetados, pode afetar a nossa comunicação, além da navegação aérea que já está acontecendo. E sabe o que acontece se a internet cair, gente? Você não vai poder mais passar Pix, não vai poder mais consultar o seu saldo bancário, não vai poder mais fazer aquela chamadinha de Uber, nada do que você faz hoje. Hoje a gente está totalmente dependente desse serviço online. A internet hoje se tornou nossa grande muleta. A gente não consegue mais dar um passo se não for na internet. Eu não estou falando só de chegar aqui e gravar um vídeo para o YouTube, como eu estou falando, não. É muito mais do que isso. Vai muito além. O buraco é muito mais embaixo. Então, eu percebo, sabe, que a urgência, a necessidade que eu senti, que não veio da minha mente, não, isso foi colocado em mim, com certeza. O Espírito Santo fala com a gente. E essa necessidade, essa urgência de falar sobre esse assunto é porque isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Isso pode nos afetar de formas muito maiores, por mais que a gente não ande de avião com frequência. Eu mesmo não pego um avião já sei lá quantos anos já que eu não pego um avião. Mas isso pode me afetar mesmo assim, de várias razões, de várias formas, em vários níveis de profundidade. Então, antes de você achar que tem todas as respostas,
pegue tudo que você vê e tente aprofundar alguns níveis na análise e no conhecimento desses fatos. Porque sempre tem alguma coisa a mais. E sempre tem alguém por trás. Sempre tem uma mão poderosa lá por cima, mexendo os fiozinhos para que os marionetes se movam. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Isso Deus ainda não me revelou. Mas uma coisa eu sei. Nós estamos todos numa grande Matrix. E a gente não sabe se existe um Neo para poder nos defender. Nem um Chapolin Colorado. E agora quem poderá nos defender? Mas a gente sabe que existe um que é muito maior do que Neo, muito maior do que Chapolin Colorado. O nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, o prometido, Yeshua HaMashiach, que entregou sua vida por nós na cruz. E que está ali não só para nos salvar, mas para nos conduzir, para nos ensinar e para pegar tudo que a gente tem que não presta, jogar no lixo e nos transformar em vasos novos. E é nele que a gente confia, é nele que a gente se escora, é nele que a gente aprende, é nele que a gente dá nossos passos. Obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha se identificado por esse vídeo. Se foi, passe adiante, compartilhe com quem você conhece, faça com que mais pessoas fiquem sabendo, porque conhecimento liberta. Como diz João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E diz que nós precisamos hoje. Verdade, liberdade. Isso só através daquele que é o caminho, verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Grande abraço, o Senhor te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus.